From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós estamos juntos nesta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. E se você deseja receber gratuitamente a mensagem de volta à palavra original, basta você colocar aí seu endereço de e-mail aí nos nossos comentários, que nós estaremos enviando para você gratuitamente a mensagem de volta à palavra original, aonde você vai conhecer mais das nossas doutrinas. Sim, você vai conhecer desta mensagem precursora da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando agora no capítulo 5 do livro de Romanos, aonde nós estamos meditando sobre justificação pela fé. Não pelas obras, mas pela fé. Justificação pela fé. E nós temos sido muito abençoados. Na última programação, nós falamos um pouquinho que a justificação ela não é uma etapa, ela não é um processo. A nossa justificação, diz o profeta de Deus para esta era, na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei, veja o que ele disse. A nossa justificação, toda vez que você ouve os torrões de terra caírem sobre o caixão, dizendo, cinzas a cinzas e pó ao pó, terra a terra, nossa fé olha distante para uma outra terra além, onde há um túmulo vazio, que, algum glorioso dia, aquele que prometeu vir virá. E tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos com ele na ressurreição. Que linda esperança! Nós podemos ter esta esperança em Cristo justamente porque ele nos justificou. E justificar é tirar o pecado. Ele nos redimiu dos nossos pecados, da culpa dos pecados. E o profeta de Deus para esta era, ele ainda continua nos dizendo sobre a justificação pela fé na mensagem A Ordem da Igreja. Ele diz assim, cremos na justificação pela fé. Cremos que após uma pessoa ser justificada pela fé, ela tem paz com o Senhor Jesus Cristo. Ela tem paz. Ela já tem paz com o Senhor Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, não para por aí. Uma das coisas que eu quero é que você entenda que são 3 etapas da graça. Isso é muito importante que você entenda, e Deus trouxe através do seu profeta, William Marion Branham, do qual nós cremos, do qual nós recebemos a sua mensagem, nós recebemos esta mensagem e ela nos dá essa revelação. E nós temos justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. São as 3 etapas da graça. Porque o profeta ele nos explica muito bem, e eu quero que você entenda isso nessa introdução aqui, né, a segunda parte desse capítulo 5, que nós cremos na justificação pela fé, conforme está falando a partir do Romanos capítulo 5, onde nós estamos estudando. Cremos que após uma pessoa ser justificada pela fé, ela tem paz com o Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo uma pessoa justificada pela fé, olha o que ele diz,
mas é possível que essa mesma pessoa tenha hábitos, tais como beber, fumar, fazer coisas que não deveria, hábitos imundos da carne. Ele fala isso na mensagem à ordem da igreja, da qual eu estou lendo agora. Então, cremos que o sangue de Jesus Cristo santifique essa pessoa para o serviço do Senhor. E assim cremos em santificação, conforme Hebreus, capítulo 13, verso 12 e 13, onde também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. E cremos que a justificação é ensinada no Novo Testamento e destinada aos crentes de todas as eras do Novo Testamento, na qual estamos vivendo agora. E também cremos que após a pessoa ter sido santificada, os hábitos impuros deixam a pessoa. Ela é crente no Senhor Jesus Cristo e seus hábitos a deixaram. Cremos então que é candidata ao batismo do Espírito Santo, que vem como um enchimento do crente, como muitas vezes tenho ensinado. É como pegar um copo de um galinheiro todo sujo. Lá aquele copo jogado no galinheiro tudo sujo. Justificação é pegá-lo pronto e usá-lo com um propósito no coração. Isso é o que Deus faz ao pecador. Ele vai ali e pega aquele copo. Aquele copo merecia ser pisado. Aquele copo merecia ser quebrado. Aquele copo não merecia nada. Era um copo sujo, estava ali, todo sujo. E essa sujeira desse galinheiro representa o pecado. E não é o pecado só de beber, de fumar, mas é o pecado original, que é a incredulidade do homem. O homem está ali lançado nos seus pecados, na sua imundície, na sujeira, porque ele nasceu assim. É algo, esse pecado que nós estamos falando aqui, é aquele pecado raiz, que todo homem nasce depravado, que nós vimos lá no capítulo 1 do livro de Romanos. É isso que o profeta de Deus está falando, é isso que o Mombrano está falando para nós. Olha que grande ensinamento, como que isso não traz uma paz, como Paulo diz aqui no verso 5, no capítulo 5, no capítulo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação traz essa paz com Deus, pela qual obtivemos acesso, verso 2, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos essa paz porque nós éramos esse copo sujo no galinheiro. Mas agora, a mão de Deus, sem eu pedir, sem eu merecer, a mão de Deus vai ali e pega aquele copo. Então o profeta continua, então ele é purificado pelo sangue de Jesus Cristo. E a palavra santifica. E a palavra santificar é uma palavra composta, que significa limpo e separado para o serviço. No Antigo Testamento, o altar significava o vaso, e ele era separado para o serviço. Então não para nessa primeira etapa da justificação. É isso que o profeta está dizendo. Você recebe a paz de Deus, você agora tem uma esperança da glória, mas porém você precisa ser limpo. Você sabe que você foi justificado dos seus pecados, presente, passado e futuro, mas o que você vai fazer com isso? Então Deus começa, não é uma etapa da justificação, não, você já foi justificado, agora você vai passar pela santificação. Deus vai tirar tudo de você, toda a sujeira do mundo, todo o desejo do mundo. Você vai nascer de novo. E quando você tem esse novo nascimento, porque a justificação, ela vem acompanhada do novo nascimento. E o novo nascimento é mudar os desejos das coisas do mundo para as coisas de Deus. Então você não vai mais praticar aquelas coisas de galinheiro, aquelas coisas de sujeira, você não vai querer. Você não vai, melhor dizer, você não vai praticar. Mas Deus te leva mais acima. E ao te levar mais acima, Ele continua trabalhando com você. E o profeta continua nos dizendo aqui, nesta mensagem à ordem da igreja. Cremos que o Espírito Santo,
está colocando o mesmo vaso em serviço. E o Espírito Santo não é outro passo da graça, senão mais da mesma graça que enche o crente a ponto dos sinais e prodígios, tais como os dons apostólicos mencionados em 1 Coríntios 12, se manifestarem através deste crente, quando o Espírito Santo entra para fazer uso do dom. Olha como que isto é maravilhoso. Então você é separado para o serviço. Você é separado para isso. Deus te limpa. E depois que você é limpo, então Deus vem e ele faz o quê? Ele te enche do Espírito Santo. Agora você já não tem mais desejo do mundo, nada. E ele vai te encher do Espírito Santo. E quando ele te enche do Espírito Santo, você então vai começar a dar os frutos da justificação. Sim. Onde quer que haja raiz da fé salvadora, sempre vai haver frutos, irmãos. Sempre vai ter fruto. Não tem jeito de não frutificar. A fé morta é a fé que não produz frutos. Olha como que isso é profundo. Depois, se você olhar lá na carta de Tiago, você vai observar isso. Ele falando sobre a questão da fé e obras. E Paulo trata também, e vai tratar aqui na carta aos Romanos. Mas você vai ver como que é glorioso, porque uma fé morta é a fé que não produz frutos. Ela para em uma dessas etapas. Mas a graça de Deus, a infinita graça de Deus se estende para nós, nos justificando. Tudo é graça. Viu que o irmão Breno acabou de nos explicar isso. Tudo é graça. Nós estamos envolvidos nesta graça soberana. Nós estamos envolvidos nessa paz que excede todo entendimento. Nós estamos envolvidos nessa esperança celestial. Ó, que esperança! A paz com Deus é uma bênção. Você sabia disso? Ela não é só um sentimento, mas um relacionamento. A paz, ela é a reconciliação com Deus. Essa paz que nós estamos falando não é a paz dos problemas, das dificuldades da vida, não. Mas agora nós não temos mais nenhuma demanda. Cristo não tem mais nenhuma demanda conosco. Através do sacrifício de Cristo, toda a barreira que separava nós de Deus, ela foi destruída. Nós não somos mais filhos da ira, mas nós somos filhos do amor. E eu quero encerrar esta programação com isso. Você tem essa paz com Deus hoje. Não é uma paz, volto a repetir, para você fixar. Não é uma paz aonde você não tem mais problema, não tem mais perturbação. Não é isso. Não é a paz de Deus, mas paz com Deus. Você me entende? Você tem paz com Deus. Deus te trouxe de volta por intermédio de Jesus Cristo. Deus reconciliou o homem com Deus no Calvário. Essa reconciliação foi feita. Aquilo que Adão perdeu, Cristo trouxe para nós. Nós não somos mais filhos da ira.